Hey pessoal, bem-vindos ao canal Viajando pela História, meu nome é Gabriel e hoje vamos falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar aquele like e de ativar o sininho. Bora pra vinheta! Começar pelo começo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela explodiu no dia 1º de setembro de 1939, com Hitler invadindo a Polônia juntamente com a União Soviética. Hitler ele veio quebrar o Tratado de Versalhes, que foi assinado no dia 28 de junho de 1919. Nele, a Alemanha não poderia ter um exército muito grande, tinha que indenizar os países que ele atacou e não poderia atacar outros países. Como Hitler invadiu a Polônia, ele quebrou o Tratado de Versalhes. Na Segunda Guerra Mundial havia dois lados, o lado do eixo e o lado dos aliados. No lado do eixo havia a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império Japonês. Já os aliados havia os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética, entre outros países, principalmente o Brasil, que é o nosso tema de hoje. Os principais presidentes da época eram Roosevelt dos Estados Unidos, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, Joseph Stalin da União Soviética, Charles de Gaulle da França e Getúlio Vargas do Brasil. Já o eixo era composto pelo Adolf Hitler da Alemanha nazista, Benito Mussolini da Itália e Hirohito do Japão. O Brasil ele fazia vários acordos comerciais, ele fazia várias importações e exportações de vários países, principalmente dos Estados Unidos e da Alemanha nazista. Da Alemanha nazista, o Brasil ele comprava armas, armamento, fardas para o nosso exército. Já dos Estados Unidos, ele fazia outros acordos comerciais, outras compras comerciais. Durante a guerra, o Brasil vinha sendo pressionado pelos dois lados, pela Alemanha nazista e pelos estadunidenses. O Brasil vinha fazendo acordos comerciais em ambos os lados, tanto com a Alemanha nazista como com os Estados Unidos. Com a Alemanha nazista, eles compravam armamentos, compravam fardas, compravam materiais bélicos. Já com os Estados Unidos, eles compravam outras mercadorias. Com o passar do tempo, precisamente em 1942, a Alemanha nazista e a Itália fascista vinham torpedeando navios brasileiros, mercantis ou de passageiros, na costa do Brasil. Todos os naufrágios foram computados 35 naufrágios de navios brasileiros. No dia 18 de agosto de 1942, houve manifestações populares de estudantes e outros setores da população, querendo que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados para combater o eixo, principalmente os alemães e os italianos. Após as manifestações, no dia 22 de agosto, junto com o chanceler Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas declara estado de beligerância, que é o estado de guerra, pelo decreto de lei número 10.508 de 31 de agosto de 1942. Essa foi a data definitiva da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o Brasil começa a participar da Segunda Guerra Mundial. No início de 1943, o Brasil aprovou a Força Expedicionária, que era o corpo de soldados que iriam lutar na Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na Itália. O Brasil havia imaginado mais de 100 mil homens compostos dentro dessa força expedicionária, mas apenas 25 mil homens realmente foram convocados ou entraram por vontade própria. No começo iria ter 3 divisões, e isso estava ligado aos 100 mil homens, mas como foram apenas 25 mil homens alistados, houve somente uma divisão, comandado pelo general João Batista Mascarenhas.
Essa divisão era subdividida em outras divisões, que era a Infantaria Divisional, comandado pelo General Euclides Zenóbio, pela Artilharia Divisional, pelo General Osvaldo Cordeiro, pelo 9º Batalhão de Engenharia, comandado pelo Coronel José Machado, e pelo Esquadrão de Reconhecimento, comandado pelo Capitão Flávio Ferreira. Na época, cada batalhão era conhecido pelo nome do comandante. Por exemplo, o batalhão Uzeda era comandado pelo Major Uzeda. Então, os soldados da época, os praças assim chamados, eles se comunicavam perguntando: qual batalhão você é? Eu sou do batalhão Uzeda, porque era comandado pelo Major Uzeda. Ou então o outro batalhão era o nome do comandante daquele batalhão. O treinamento dos brasileiros em solo brasileiro foi muito conturbado, pois não havia equipamentos suficientes para treinamentos bélicos. E além disso, o treinamento dos brasileiros era muito defasado, pois era uma teoria antiga que eles usavam. Eles usavam a teoria da França, que foi usada na Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, o Brasil ele treinava no estilo de trincheiras, já que na Segunda Guerra Mundial não se usava mais trincheiras, e sim outros métodos de batalha. E com isso, vários oficiais tiveram que viajar para os Estados Unidos em seus vários campos de treinamentos militares dos Estados Unidos para aprender novas táticas de guerra com os americanos. Com isso, eles voltaram ao Brasil e treinaram os seus soldados, os praças brasileiros, com as novas táticas de guerra, para que os praças, digamos, soldados, né, começassem a guerra com táticas novas de guerra. Mas, com a falta de equipamentos, os brasileiros tiveram que se adaptar, fazendo armas e bombas e explosivos de outras maneiras para que fossem feitos os treinamentos. Pois os Estados Unidos havia concedido armamento aos brasileiros, mas esses equipamentos não chegavam muito rápido, chegava com muito pouco, chegava pouco e com atraso. E os armamentos brasileiros não eram da presente época, de 1900 dos anos 40, e sim do começo do século 20, que eram armas bastante defasadas. Então, os brasileiros lutarem e treinarem com esses equipamentos não era levada à realidade para eles de forma que acontecia nos campos de batalha. Com tudo isso, em 1944 foi o ano do desembarque dos brasileiros na cidade de Nápoles. Chegando em Nápoles, os brasileiros foram apedrejados pelos italianos. Mas por quê? Por que os brasileiros foram apedrejados pelos italianos? Pois o uniforme brasileiro era idêntico ao uniforme alemão, usado em operações da África. Então, os brasileiros da época, eles usavam uniformes idênticos aos uniformes alemães. Com isso, na mente dos italianos, aquelas pessoas, aqueles soldados desembarcando do navio que veio do Brasil, para eles eram prisioneiros de guerra, que eles pensavam que eram alemães presos durante a guerra. Então, por isso que eles apedrejaram os brasileiros. Com esse fato, os Estados Unidos cedeu a farda deles para o Brasil. Então, os brasileiros trocaram a sua farda, que era idêntica ao dos alemães, e passaram a usar a farda dos Estados Unidos, assim melhorando a identificação da tropa brasileira. A forma de diferenciar os brasileiros com os americanos era o brasão usado pelos brasileiros. O brasão usado pelos brasileiros era a cobra fumando, escrito FEB. Também havia o Cruzeiro do Sul,
usado pelos brasileiros. A FAB, a Força Aérea Brasileira, também enviou pilotos à Itália. Esses pilotos eram identificados como a Sentapua, que era um avestruz atirando. Esse era o brasão da Sentapua. Então, o Brasil havia soldados em terra e pilotos no ar. A FEB atuou em diversas batalhas na Itália, entre eles os mais famosos Montese e Monte Castello. Montese aconteceu dos dias 14 e 17 de abril de 1945 e o Monte Castello foi a batalha mais importante da FEB no teatro italiano, que aconteceu do dia 25 de novembro de 1944 até dia 22 de fevereiro de 1945, o mais violento e o mais difícil e a maior vitória da Força Expedicionária Brasileira. Com o passar do tempo, os alemães e os italianos começaram a ficar enfraquecidos. Com isso, os aliados começaram a ganhar a guerra. E, mais precisamente, os soviéticos eles conseguiram chegar mais rápido à Alemanha, mais precisamente na cidade de Berlim, que era e é a capital da Alemanha, fazendo um cerco a Hitler e levando ao término da guerra, no dia 8 de maio de 1945, com a rendição incondicional dos alemães. A FEB era vista de uma forma diferente na Itália, pois eles eram diferentes das tropas americanas, porque eles eram muito solidários com os italianos. Eles davam comida, eles davam água, eles davam medicamentos para várias famílias italianas que estavam passando pelaquela destruição da Itália, que não havia comida, não havia dinheiro, não havia... eles estavam ali sobrevivendo. Então os brasileiros eram solidários. A FEB era a tropa mais diversificada que tinha durante a Segunda Guerra Mundial, pois nas tropas eram misturados várias pessoas, brancos, índios, negros, amarelos, pardos, não tinha essa distinção. Os americanos e outros países já haviam essa distinção. Os americanos, com relatos no livro de Memórias do Eliseu, foi um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Ele diz que nas tropas havia essas várias pessoas negras, pessoas brancas, pardas, amarelas, havia essas pessoas, e que sofriam preconceito dos americanos por não ter grupos separados. Então eles sofriam preconceitos mesmo dos americanos. No dia 18 de julho de 1945 é a chegada do primeiro escalão da FEB na cidade do Rio de Janeiro, e eles foram recebidos com desfile e festa da população brasileira. Após o término da guerra, houve uma reunião militar para discutir ocupações na Europa. Os Estados Unidos queriam muito que o Brasil ocupasse a Áustria militarmente, mas pelo o pensar militar do general Mascarenhas, foi recusado esse pedido dos Estados Unidos que o Brasil ocupasse a Áustria. Não há muitos relatos sobre isso, pois não chegou aos ouvidos de Getúlio Vargas. Então, ficou só no âmbito militar. Curiosidades. Durante a guerra, as pessoas, principalmente os praças, falavam: a cobra vai fumar. E outras pessoas também da época, não só os praças, os soldados, né, como os oficiais, mas pessoas que não foram para a guerra, falavam: a cobra vai fumar. E o que significava isso? A cobra vai fumar é o significado de que o eixo, as tropas do eixo falavam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Como o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, eles aderiram a esse ditado que os inimigos
falavam, né, para o Brasil. Então a cobra vai fumar. Durante as batalhas na Itália, os brasileiros se referiam às metralhadoras alemãs, as MGs 42, como lurdinhas. Por que dessa lurdinha? Lurdinha, na época, corria entre os soldados que lurdinha era uma pessoa conhecida de algum soldado brasileiro que costurava. Então, o barulho da metralhadora MG42 se referia à máquina de costura dessa pessoa chamada Lurdinha, que era uma pessoa conhecida de um soldado brasileiro. Então, toda vez que a metralhadora começava a atirar, eles falavam: olha a Lurdinha, olha a Lurdinha. E isso era referente à arma MG42. Na Itália também, os brasileiros se referiam aos alemães como tedescos. O que significa tedescos? Como muitos brasileiros não sabiam italiano, não sabiam inglês, não sabiam outras línguas, eles ouviam os italianos falarem tedeschi, e tedeschi em italiano significa alemão. Então eles falavam que os alemães, eles não falavam que alemães eram alemães, eles falavam os tedescos. Os tedescos estão se retrocederam, os tedescos estão nos atacando, os tedescos estão abandonando o posto. Então eles referiam aos alemães como tedescos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever e de deixar aquele like para fortalecer o canal. E nos vemos na semana que vem. Muito obrigado, até mais.